Salve galera, está no ar mais um Texto e Contexto apresentando hoje Grécia Antiga. Para não esquecer, uma das coisas que a gente tem mais que lembrar a respeito da Grécia Antiga é o legado que os gregos deixaram para toda a sociedade humana ocidental. É ali que se inicia todo o processo da ciência, da política, do Estado, de uma maneira muito mais efetiva e de uma maneira muito mais objetiva. Para a gente poder entender melhor o mundo da Grécia Antiga, os historiadores costumam dividir ele em 4 períodos: homérico, arcaico, clássico e helenístico. Então, eu vou começar com vocês, também na mesma ordem, falando do primeiro período, que é o período homérico. E por que tem esse nome? Graças a Homero e seus grandes versos: Ilíada, Guerra de Troia, e Odisseia, que é a volta de Ulisses ao final da Guerra de Troia. Por que esses livros são tão importantes? Muitos falam que é mentira, é verdade, rolou, não rolou. Na verdade, se rolou, não rolou, para nós hoje seria até um fato um pouco tanto quanto irrelevante. O grande lance é que ali, naquelas estrofes, daqueles poemas da Guerra de Troia e da Odisseia, você tem uma noção bem legal de como os gregos viviam naquela época. Então, eu até me perdi um pouquinho aqui porque eu falei dos gregos, porque na verdade não existiam os gregos, existiam as várias tribos que formavam o povo que era conhecido como os helenos, por causa da sua cultura. Mas bom, vamos lá. Qual é a maior característica para nós que vamos fazer vestibular do período homérico? O período homérico retrata a chegada dos povos e a formação da comunidade gentílica. É um período no qual os aqueus, os dórios, os jônios, eles vão entrar dentro da península do Peloponeso, conquistar a civilização cretense, que é, digamos assim, a base da civilização grega. Ela não chegou, ela já estava ali. Creta é uma sociedade antiga, muito mais antiga até do que os povos atenienses, espartanos, mas que deixou um legado também muito grande em matéria de organização, de cultura, e os gregos foram copiando um pouco deles, porque eles foram se misturando aos cretenses e dominando os cretenses. Os cretenses, só para você ter uma ideia, foi dominado pelos aqueus e acabou formando a civilização creto-micênica. A partir daí, os últimos que chegam à península do Peloponeso são os dórios. E eles vêm com um povo guerreiro que já sabia a tecnologia do ferro, já conseguia fazer armas muito mais potentes, que já vinha com um jeito de guerrear. Para vocês terem uma ideia, a onda causada pelos dórios foi tamanha que impulsionou os gregos ao que a gente vai chamar de primeira diáspora, de colonização. O que é isso? Pela primeira vez, as tribos que saíram da península do Peloponeso, os gregos, se lançaram pelo mundo, colonizando o mundo. Então, a grande importância do período homérico é o início da colonização grega pelo mundo. Que mundo é esse? O mundo conhecido às margens do Mediterrâneo. Abaixo da Grécia, África, do seu lado esquerdo, a Ásia, do lado direito, a península portucalense, a Península Ibérica, como a gente conhece hoje. Eles foram se espalhando para tudo quanto é ponto. E isso de uma ideia de império bem diferente do que a gente vai conhecer no século XVI e no século XIX. As cidades eram totalmente autônomas. Daí toda hora eu estou falando grego, porque realmente eles não eram unidos, politicamente falando. O que dava união aos gregos em todo o período era a cultura, a língua e a religião. Então, já que a gente está nessa pegada de religião, como era a característica da religião no período homérico? E a religião dos gregos era politeísta, animista, ou seja, baseada na natureza. Existia Deus para tudo, não só para os fenômenos naturais, como também para os sentimentos. E o maior deles era Zeus. Eles adoravam tanto esses deuses, mas de uma maneira diferente dos egípcios, como nós vimos nas civilizações antigas lá atrás. Eles não pensavam numa vida depois da morte. Eles não pediam para os deuses levar eles para um paraíso depois da morte, não. Eles pediam ajuda para a vida terrena, para a vida do presente. Esse é um foco interessante e curioso da religião grega. Não era nada para, ó Deus, me leve para o paraíso. Não, ó Deus, me coloca no paraíso agora. Por favor, que eu preciso disso agora. Então, o pensamento do grego é muito diferente nesse ponto. Com o tempo,
as civilizações dentro do período homérico vão crescendo, 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 as comunidades gentílicas elas vão se tornando cada vez maiores, e aí você vê por que elas crescem tanto, porque vão nascendo muita gente, e se está nascendo muita gente quer dizer o quê? Quer dizer que a comunidade gentílica funcionava. Mas como era a comunidade gentílica? Era baseada em que a comunidade gentílica? A comunidade gentílica era baseada na figura do pai, também conhecido como pater. Era ele que dividia os afazeres para a galera do dia inteiro. Quer dizer, fulano vai fazer isso, Beltrano vai fazer aquilo. E todo mundo seguia, todo mundo produzia, entregava para o pai dividia conforme a necessidade de cada um e funcionava, que era uma beleza. Só que funcionou tão bem, tão bem, tão bem, que a população cresceu, chegou uma hora que o pai teve que dividir as terras. O que ele fez? As terras para os filhos de sangue direto, ele doou as melhores terras. E quanto mais longe dentro do parentesco com o pai, pior era a qualidade da terra que você recebia, até o ponto de você não receber terra nenhuma. Ou seja, a desagregação da comunidade gentílica, o fim da comunidade gentílica, trouxe para o mundo da Grécia daquela época a ideia de propriedade privada, propriedade particular. A partir daí nós vamos ter a segunda diáspora grega. Ou seja, quem não ficou com terra nenhuma foi em busca de terra em outro canto. Saiu colonizando novamente uma nova onda de colonizadores pela Europa, pela Ásia e pela África, saindo da península do Peloponeso, saindo das tribos gregas. Bom, vamos lá. Então a gente entra agora no período arcaico. No período arcaico, o que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar o início das cidades gregas, o início das cidades-estados. E por que ela tem esse nome de cidade-estado? Porque ela era autônoma, independente. Daí a Grécia, eu nunca poderia dizer para vocês que os gregos eram todos iguais, porque eles não eram todos iguais. Cada um tinha uma cultura diferente, um jeito diferente, uma maneira de se organizar, uma maneira política de se organizar diferente. A única coisa que dava unidade a eles, como eu já disse para vocês, volto a repetir para a gente guardar bem para o vestibular, era a língua, era a religião e, de uma certa maneira, alguns traços culturais, no caso, o esporte. Bom, vamos lá então. Qual é a maior característica do período arcaico? O início das cidades-estados. Cidades-estados como Atenas, Esparta, Tebas, Coríntio, Micenas. Vou focar duas mais importantes, Atenas e Esparta. Atenas é uma cidade que nasceu na Península Ática, fundada pelos jônios e que tinha como sua maior característica o comércio marítimo. Com o comércio marítimo, os atenienses se expandiram por todo o mar Mediterrâneo e por várias regiões diferentes. Essa diversidade, essa expansão, levou os atenienses a uma ciência muito apurada, a uma educação muito apurada, porque eles pensavam o seguinte: quanto maior era o nível de comércio que você podia fazer com o povo, maior era também a informação que você podia tirar de melhor proveito para que você pudesse comercializar cada vez mais e com mais intensidade com esses povos. Daí o povo ateniense ser um povo muito voltado para a educação, artes e principalmente para as relações comerciais. A sociedade ateniense era formada pelos eupátridas, pelos metecos, que eram os estrangeiros, pelos periecos, várias classes diferentes. Mas, pra gente que vai fazer o vestibular, o que interessa saber? Que nós temos 3 tipos de classes sociais importantes: o dono da terra, o comerciante e aquele que trabalha para o comerciante e para o dono da terra. O comerciante, ele não é dono da terra, mas ele tem dinheiro. E a partir daí ele passa a fazer pressão para poder ter direito a voto. Porque uma curiosidade muito legal, apesar da gente falar democracia ateniense, a democracia ateniense ela nunca foi democrática. Por que ela nunca foi democrática? Porque não votava mulheres, não votava estrangeiros, não votava ninguém que não fosse diretamente filho de pai e mãe ateniense. Se era só filho de pai e mãe ateniense, quer dizer o quê? Que era um grupo muito pequenininho que votava. Para poder fazer valer e acabar votando, os comerciantes começaram a fazer pressão. Dessas pressões surgiram os primeiros grandes legisladores, como Drácon e as suas leis draconianas, que eram leis nem um pouco, digamos assim, de boa, né, com a galera debaixo da pirâmide. Mas eram leis que estavam escritas. Eram leis que passaram a ser escritas, então quer dizer o seguinte: estava valendo
ali aquilo estava realmente valendo, não mudava mais conforme fosse o ânimo dos grandes proprietários de terra. Esse foi Drácula. Depois de Drácula veio Solon e por último Clístenes, que é o grande pai da democracia, que começa com essa história de que qualquer um que nascesse em Atenas, independente se fosse filho de pai e mãe, independente se fosse nobre, podia votar. E aí que a ideia de democracia começa a se espalhar por toda a cidade. E democracia quer dizer o quê? Governo do povo. Essa era a ideia que eles tinham, do povo governar. Como mais ou menos a gente faz hoje, só que hoje a gente tem os representantes, a gente vota nos representantes que vão votar pela gente no Congresso Nacional. Naquela época você mesmo ia e votava dentro dos congressos, dentro das assembleias que eram feitas lá na Grécia Antiga, conforme o quadro está mostrando aí para vocês. Bom, outra coisa, Esparta. Vamos falar um pouquinho dela. Esparta era completamente diferente de Atenas. Era extremamente militarizada, extremamente voltada para a guerra, não queria saber de nada dessa zona de arte, de muito comércio com estrangeiro, nada disso. A onda dela era completamente diferente. Portanto, Esparta ela não teve nenhum avanço político como o caso de Atenas. Atenas ela sai de uma diarquia para uma monarquia, tirania, até chegar numa democracia. Ela evolui com o tempo. Esparta não. Esparta, desde que Licurgo, que era o grande legislador espartano, inventou as leis, ela não mudou mais. Ela continuou assim até os espartanos serem conquistados por Alexandre no final do período helenístico. Mas bom, qual é a maior característica do espartano? Como eu já disse, a guerra. Aos 7 anos o menino entrava no exército e só saía aos 60, quando ele se aposentava e podia fazer parte das grandes assembleias dos anciões. Que aí já era um outro papo. Mas, pô, viver até 60 anos naquela época era difícil, porque o cara estava sempre em guerra, imagina. Desde os 12 anos o cara já entrava nas batalhas, até chegar aos 60 tinha que ser muito casca grossa. E poucos sobreviviam. Na verdade, se tivesse algum defeito, já nem nascia para o povo espartano. Qualquer defeitozinho já era entregue por lado e acabava, jogava lá dentro de um penhasco, e sei lá como é que fazia. Eu sei que era um infanticídiozinho aí que rolava, né, para eles poderem ter os melhores guerreiros. As mulheres, nesse ponto, gozavam de uma liberdade muito maior do que em Atenas. Enquanto as mulheres de Atenas eram só as reprodutoras, visto que os homens atenienses não tinham uma liberdade muito grande com elas, era muito mais só para casar e ter filho. Do outro lado, em Esparta, a mulher ela tinha toda a liberdade possível, era nela que se apostava para que se fizesse os grandes guerreiros espartanos. Então a educação que a mulher espartana tinha era muito mais refinada do que a mulher ateniense. A mulher espartana tinha direito a fazer tudo, praticamente. E para quê? Para que ela pudesse crescer, para que ela crescesse forte e também desse à luz a soldados fortes para lutar por Esparta. Bom, com isso a gente vai chegar no período clássico. O período clássico é exatamente o apogeu das cidades-estados. É o século V, é o século de ouro, é o século de Péricles, que foi prefeito de Atenas durante 10 vezes seguidas. 10 vezes ele conseguiu os votos, 10 anos seguidos se mantendo como prefeito de Atenas, como o primeiro de Atenas, e ele conseguiu grandes proezas, como principalmente a expulsão dos persas durante as guerras médicas, que são guerras muito importantes que caem no nosso vestibular aí direto. Essas guerras médicas, apesar de ter esse nome, não foi ninguém dos médicos do SUS brigando não para atender ninguém não tem nada a ver com a parada. O lance foi o seguinte: os persas achavam que todos os gregos eram da mesma tribo, como a gente estava falando aqui anteriormente, e chamavam todos eles de medos, daí o nome de médicas. E os persas tentaram invadir 4 vezes. Levaram pau na primeira, que foi na maratona, os atenienses venceram. Ganharam na segunda, as Termópilas, que prenderam Leônidas no desfiladeiro, aquela história dos 300 de Esparta. Perderam em Salamina, uma batalha naval vencida brilhantemente pelos atenienses. Bom, a partir daí, Atenas começa a florescer porque ela é a sede da Liga de Delos. E ela recebe dinheiro de todas as outras cidades para manter uma frota, uma frota de guerra ativa e defender totalmente a península caso venha outros estrangeiros invadir. No caso ali, eles já estavam grilados, já que os persas já tinham tentado invadir uma vez, quem sabe podia ver outros e tal, e tal, e tal. Bom, o resultado é que Atenas ficou linda, 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 acabou
trazendo o olho grande de outras cidades, e a gente vai ter uma guerra civil chamada Guerra do Peloponeso, entre Atenas e Esparta. Esparta vence. Aí depois a gente vai ter mais uma guerra entre Atenas e Tebas. Tebas vence. Aí depois vai ter outra guerra. Vai ter um período de guerra durante 30 anos. Guerra civil para cá, guerra civil para lá, ninguém se entendendo com ninguém. E os macedônicos, liderados por Filipe, só sentados, esperando, até que quando eles viram que as tribos estavam bem fracas, atacaram, invadiram e tomaram conta de todo o território grego. É a partir daí que começa o período helenístico, com Alexandre o Grande dominando a Grécia, dominando a Pérsia, dominando a Índia, chegando praticamente até a China e levando com ele o quê? A cultura grega. Alexandre não foi à toa que foi o destaque do período helenístico. Apesar de ter morrido novo, com 30 e poucos anos, ele foi discípulo direto de Aristóteles. Desde pequenininho, ele foi ensinado com as ciências e com toda aquela cultura tradicional que a gente viu aqui no início da Grécia, no qual eu falei para vocês. Então, Alexandre, ele tinha um diferencial em matéria de guerra. Ele juntava a força física, que ele tinha muito, a técnica que ele tinha de luta, com a inteligência e as táticas de guerra. Pode-se dizer que foi o primeiro grande general de táticas de guerra assim, em nível mundial, que conseguiu conquistar praticamente todo mundo civilizado daquela época. Então, Alexandre, ele tem esse diferencial porque ele recebeu, acima de tudo, uma educação refinada. E a partir do período helenístico, a gente vai ter um crescimento muito grande da cultura, dos princípios da civilização e da educação grega, chegando até nós nos dias de hoje. É isso aí, aguarde o próximo texto e contexto. Foi nóis, tô indo, tchau, me embolei aqui todinho, mas vou nessa. Fui, tchau!